Olá, pessoal! Vamos lá para o nosso dia de estudo, para a nossa videoaula. A Pro vai fazer agora essa primeira atividade da rotina, que é a atividade 1, que está aqui, tá? E eu vou explicar essa parte para vocês. E logo a seguir, eu farei a leitura do conto, tá bem? Então, vamos lá. Olha, nessa primeira parte vai explicar como que um conto, como que uma história se organiza, tá bem? Olha, finais de conto, porque normalmente o que acontece? Normalmente nós a prolê ou tem uma história que tem o início e vocês têm que escrever esse final do conto sozinhos, né? Então, vamos lá. Eu vou pôr aqui a data de ontem, dia 11, tem ali em cima o lugar de pôr, mas eu vou pôr aqui para ficar bem legível, 11, bem visível, aliás, de 2020, porque é a atividade de ontem que é a correção hoje. Então, vamos lá. Estrutura do enredo de uma narração. O que é isso? Estrutura de um enredo. É assim, como que se organiza uma história. E está dizendo aqui narração. Por que narração? Porque alguém está contando essa história. Quando nós lemos uma história, ou alguém conta a história e tem lá os personagens que têm suas falas e tal, ou em outras situações, o próprio personagem está contando a história. Quando ele diz assim, eu estava chegando naquela cidade, então ele mesmo está contando a história. Quando eu ler o Ganso de Ouro, vocês vão observar. Quem é que está contando? É o próprio personagem ou é o narrador? Tá? Então, eu vou ler e explicar o que está escrito aqui. Ó. Narrar é uma atividade que faz parte das nossas vidas. Contamos histórias, causos, piadas, fofocas, etc. Em todas essas formas de contar, recorremos ao ato de narrar. Quando narramos algo, inevitavelmente utilizamos alguns elementos. Criamos o narrador. Quem que é esse? Alguém que conta a história. Imaginamos um ambiente, o local onde a história se passa, né? Ou seja, se você vai contar uma história de medo que tenha sustos, você vai contar como? Que era uma noite, num lugar escuro, você que tinha barulhos do vento, você vai fazer todo um ambiente que vai contribuir para que o que você estiver contando seja assustador. Quando você quer contar algo bem, vamos dizer, alegre, feliz, você vai contar que era numa manhã ensolarada, naquele campo verdejante, onde as pessoas passeavam alegremente. Então, o ambiente, ele favorece o que você estiver escrevendo, tá bem? E também produzimos personagens. Quem são os personagens? Eles são fundamentais na história. Por quê? São aqueles que agem na história. Então, se nós pensarmos na Chapeuzinho Vermelho, quem são os personagens ali que agem na história? Tem a Chapeuzinho, tem o Lobo Mau, né, que é o vilão, a vovó, que é um dos pontos principais, porque tudo se passa porque a Chapeuzinho vai à casa dela, a mamãe, o caçador, e assim vai. O tempo de uma história é quando as coisas acontecem. As coisas não acontecem todas ao mesmo tempo. Quando nós estamos contando uma história, a gente diz assim, era uma vez, quer dizer, naquele tempo. Nós colocamos assim, mais tarde, quando a menina chegou à casa da vovó, então é uma passagem de tempo. Depois de algum tempo, chegou o caçador, também é outra marca de tempo na história. Então, o tempo, momentos em que ocorrem a história, geralmente
no passado. Se eu estou contando, é porque já aconteceu. É muito difícil contar algo assim no presente, né? Já aconteceu tudo aquilo e nós estamos contando fato já vividos. Além desse momento da narração, que são encontrados em todos os modos de contar histórias diversas, é importante lembrar que toda narrativa também tem uma estrutura de enredo da história. O que é isso, estrutura de enredo? Ela tem a situação inicial, o conflito, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho. Mas o que são essas coisas? Então, vamos ver. O que é a situação inicial? É o momento da narrativa que são apresentados os personagens, o ambiente e o tempo. Por exemplo, a Chapeuzinho Vermelho. No início conta que ela é uma menininha, que tinha um capuz que ganhou da avó, que ela morava com a mamãe, numa próxima a uma floresta, que a vovó morava longe. Então, ela apresenta tudo o que vai acontecer na história para que o leitor já se interesse pelo que ele vai ler. O conflito, momento em que é apresentado o problema da história. Na Chapeuzinho Vermelho, quando isso acontece? Quando ela se encontra com quem? Com o lobo. Porque lembram lá no início que a mamãe diz: vá firme, minha filha, não converse com ninguém. Mas ela obedece? Não. Ela já vai falando com o primeiro que aparece, né? Então, é um conflito. O que é o desenvolvimento? Trechos em que são contados desdobramentos da história. O que é isso? Todas aquelas partes, quando a mamãe pede para ela ir à casa da vovó, onde ela se encontra com o lobo e conversa. Depois o lobo chega na casa da vovó antes dela. Ela chega na casa da vovó e já encontra o lobo no lugar da vovó, que já engoliu a vovó. O lobo a engole também. O caçador vem salvá-la. E tem um final feliz, né? Tudo isso é o desenvolvimento. Então, são os trechos, né? Que são contados tudo o que vai acontecendo. Isso que é desdobramentos. Temos também outra parte fundamental na história, que é o clímax. Que é isso? É aquela parte que nós ficamos com o coração na mão. Por quê? Porque é onde acontece o problema principal da história. Olha o que está escrito. Ponto em que o problema se intensifica e fica mais perto do fim. É geralmente um momento de muita aflição. Usando como exemplo a Chapeuzinho Vermelho, quando é que acontece esse clímax? É o momento em que nós estamos lendo a história em que a gente vê que o lobo engoliu a vovó, engole a menina e vai dormir. Naquele momento, quando você lê a história pela primeira vez, você pensa, pronto, a menina morreu, a vovó também, não tem mais jeito. Você pensa que a história não terá um final feliz. Então, esse é o clímax. Mas temos também quem? O desfecho. O que é o desfecho? É o final da história propriamente dito, em que conhecemos o fim planejado pelo autor da narrativa. No caso da Chapeuzinho Vermelho, o que acontece? Ela é salva. Ela e a vovó são salvas pelo caçador. Foi isso que o narrador, né, quem contou, o autor da história, foi isso que ele planejou, o autor planejou que tivesse um final feliz. Tá bem? Bem, vamos dar continuidade. Nós, então, já vimos que tudo isso aqui é fundamental para o entendimento de um conto. Agora, eu vou ler o conto propriamente dito. Vocês acompanhem a leitura abrindo aí na página 3, que é um conto dos irmãos Greens, né? São esses autores que nós já lemos muitas coisas deles e uma história que vocês já conhecem. Olhem só, o Ganso de Ouro. Eu vou começar a ler
Quem ainda não a leu vai lembrar-se perfeitamente dessa história. Então, vamos lá. É uma história longa, prestem bastante atenção. Então, vamos lá. O Ganso de Ouro. Era uma vez um homem que tinha 3 filhos. O mais moço era chamado Dummling, mais conhecido como João Bocó, pois todos achavam que ele era mais do que a metade de um tolo. E ele era o tempo todo zombado e maltratado por todos da casa. Aconteceu que o filho mais velho cismou de ir à floresta para buscar lenha, e sua mãe lhe deu um bolo delicioso e uma garrafa de vinho para ele levar, a fim de que ele pudesse se refrescar e se alimentar durante o trabalho. Quando ele entrou na floresta, um pequeno velhinho lhe disse bom dia e falou: será que você poderia me dar um pedaço de bolo que você tem no prato e um pouco de vinho da sua garrafa? Porque eu estou com muita fome e sede. Porém, este jovem e esperto rapaz respondeu: dar a você bolo e vinho que trago comigo? Não, obrigado. Eu não tenho o suficiente para mim. E foi embora. Logo, o irmão mais velho de João Bocó começou a derrubar uma árvore, mas tinha apenas dado algumas machadadas quando errou o golpe, se cortou e foi obrigada a ir para casa para cuidar do ferimento. Ora, tinha sido o pequeno velhinho que o fez cometer este acidente. Em seguida, o segundo filho saiu para trabalhar e sua mãe também lhe deu um pedaço de bolo e uma garrafa de vinho. O mesmo velhinho encontrou-se com ele e lhe pediu algo para comer e beber. Mas ele também se achava muito esperto e falou: quanto mais você comer, menos sobra para mim. Então vá embora. O pequeno velhinho pensou que o garoto também teria sua recompensa, e no segundo golpe que deu contra a árvore, ele errou o alvo e acertou bem na sua perna. Assim, foi obrigado a ir para casa. Diante disso tudo, João Bocó disse: pai, eu gostaria de ir cortar lenha também. Mas o seu pai respondeu: os seus 2 irmãos machucaram as pernas. Seria melhor que você ficasse em casa, pois você não sabe nada sobre esse negócio de cortar lenha. Mas João Bocó era muito teimoso e, finalmente, seu pai concordou. Vai então. Você ficará mais esperto quando você sofrer por causa da sua tolice. E a sua mãe deu a ele somente um pouco de pão seco e uma garrafa de vinho. Mas quando entrou na floresta, ele encontrou o pequeno velhinho que lhe disse: me dê um pouco de sua comida e de sua bebida, pois estou com muita fome e sede. João Bocó disse: eu tenho apenas pão seco e vinho. Se isso for bom para você, poderemos sentar para comer tudo que temos juntos. Então, eles se sentaram e quando o rapaz pegou o pão para comer, eis que se transformou num bolo delicioso. O vinho simples, ao saboreá-lo, havia se transformado em vinho finíssimo. Eles comeram e beberam com satisfação, e quando havia acabado, o pequeno homem disse: como você tem um bom coração e teve a alegria de dividir tudo comigo, eu lhe darei uma bênção. Ali está uma árvore velha. Corte-a, você encontrará algo embaixo de suas raízes. João Bocó
pediu licença e continuou o seu caminho. O garoto pôs-se a trabalhar e derrubou a árvore. Quando ela caiu, encontrou no buraco, embaixo das raízes, um ganso com penas de ouro, de puro ouro. Ele pegou o ganso e foi em direção a uma pequena pousada à beira do caminho, onde ele pensou em dormir durante a noite antes de retornar para casa. E aconteceu que o dono da pousada tinha 3 filhas, mas quando elas viram o ganso, ficaram muito curiosas para saber. Afinal, era uma maravilhosa ave. Queriam muito retirar uma das penas do rabo do ganso. Por fim, disse a mais velha: eu quero e vou conseguir uma pena. Ela esperou até que João Bocó fosse dormir e segurou o ganso pela asa. Para sua grande surpresa, ela ficou grudada, pois nem sua mão nem seus dedos conseguiam se soltar. Depois veio a segunda irmã, que também pensou em pegar uma pena, mas no momento em que ela tocou a sua irmã, também ficou grudada. Finalmente veio a terceira irmã. Como as outras, queriam uma pena. Porém, as 2 mais velhas gritaram: se afaste, pelo amor de Deus, se afaste! Ela não entendeu o que queriam dizer. Se elas estão lá, pensou a última irmã, eu também posso. Ela se aproximou e no momento em que as tocou, ficou grudada, ou seja, mais uma presa ao ganso. As 3 irmãs fizeram companhia para o ganso a noite toda ao relento. Na manhã seguinte, João Bocó levantou-se e colocou o ganso debaixo de seus braços. Ele não percebeu de modo nenhum as 3 garotas, mas saiu com elas penduradas pela cidade, como estamos vendo aqui nesta cena, né? Toda vez que ele corria, as irmãs eram forçadas a segui-lo, mas quer elas quisessem ou não, tão rápido quanto suas pernas pudessem correr. No meio de um campo, um padre os encontrou e, quando ele viu o cortejo, disse: vocês não se envergonham de si mesmas, suas garotas atrevidas, correndo atrás de um jovem rapaz dessa maneira pelos campos? Esse é um comportamento digno? O padre, muito nervoso, pegou a mais jovem das irmãs pela mão para levá-la embora, mas assim que a tocou, ele ficou preso imediatamente e seguiu o cortejo, embora totalmente contra sua vontade, pois ele não estava em boa forma para correr tão depressa. Naquele momento, sentiu uma pequena agulhada no dedão do seu pé direito. Foram andando e encontraram o ajudante do padre, o qual, vendo o seu senhor naquela situação, ou seja, correndo atrás de 3 garotas, ficou espantado e disse: calma aí, senhor, onde vais com tanta pressa? Tem um batizado hoje? O ajudante do padre correu e tocou a roupa do religioso, e eis que ele ficou grudado também. Enquanto os 5 estavam assim, marchando rapidamente um atrás do outro, eles encontraram 2 camponeses que vinham do trabalho com suas enxadas, e o padre gritou com toda a sua força para que eles o ajudassem. Porém, mal eles tocaram as mãos no padre, também ficaram na fila. Daí, eles já eram 7,
todos correndo juntos atrás de João Bocó e o seu ganso. Ora, João Bocó pensou que gostaria de fazer um pequeno passeio antes de ir para casa. Então, ele e seus acompanhantes, que estavam o seguindo, chegaram a uma cidade onde havia um rei que tinha somente uma filha. A princesa era pessoa tão séria e mal-humorada que ninguém conseguia fazê-la rir. O rei havia mandado falar para todo mundo que aquele que conseguisse fazê-la rir teria por esposa. Quando o jovem rapaz soube disso, foi até ela, com o seu ganso e todos os seus acompanhantes. Assim que ela viu os 7 presos, uns nos outros, e correndo juntos, pisando no calcanhar dos outros, a princesa não conseguiu segurar uma longa e barulhenta gargalhada. Assim, João Bocó reivindicou a sua esposa e se casou com a princesa. Ele se tornou herdeiro do reino. Viveu durante muito tempo feliz com sua esposa. Mas o que aconteceu com o ganso e o rabo do ganso? Isso eu nunca fiquei sabendo. Muito bem, vamos agora então responder as questões, tá? Que é a atividade B, porque hoje, na tarefa do dia 11, que era preciso fazer? A leitura do conto, que é a atividade A, e a B é para ler e responder. Então, a Pro vai ler o que está escrito aqui, ó. Releia o primeiro parágrafo do conto e identifique os seguintes elementos da situação inicial. Lembra quando a Pro explicou que a situação inicial é quando conta o que vai acontecer daquele conto. Ele já dá, assim, uma base para o leitor, né? Então, para a situação inicial do enredo, ou seja, da história. A pergunta é: os personagens, quem está envolvido na narração? Quem são eles? Quem são os personagens que vão aparecer no primeiro parágrafo? O primeiro parágrafo do conto é somente este aqui, tá? Não está perguntando do conto todo. Se fosse do conto todo, nós iríamos colocar a princesa, o velhinho, o rei, o padre, os ajudantes do padre, as 3 irmãs, mas não. Está perguntando só do primeiro parágrafo. Então, aqui, ó, quando fala, era uma vez um homem que tinha 3 filhos, esses são os personagens envolvidos aqui. E ainda continua, ó, o mais moço era chamado Dumoulin, mais conhecido como João Bocó, pois todos achavam que ele era mais do que a metade de um tolo. Ele era o tempo todo zombado e maltratado por todos na casa. Então, que resposta eu vou colocar aqui? Eu vou colocar aqui, os personagens são o pai e os 3 filhos. Quem são esses 3 filhos? Tem o irmão mais velho, o do meio e o principal, que é o personagem principal dessa história, que é o João Bocó, certo? Depois pergunta o lugar mencionado. Nesse momento, só fala de um lugar, que era a casa, o lugar que fala que ele era zombado. Ainda não falou da floresta, não falou da pousada. Então, o lugar no primeiro parágrafo é a casa que eles moravam, certo? O tempo, quando que aconteceu a história? É no presente? Ela está acontecendo agora? Foi no passado? Já aconteceu e alguém nos contou? Ou no futuro? Quer dizer, uma história que vai acontecer e alguém vai nos contar
Só de olhar no primeiro parágrafo, quando fala que ele era chamado, que todos achavam que ele era o mais tolo, quando fala que ele era o tempo todo zombado, está mostrando que é algo que já aconteceu. Então, o tempo aqui será o passado. É uma história que já aconteceu, certo? Então, crianças, vocês vão pegar esse material de vocês, que é o Aprender Sempre, vão olhar as respostas que vocês deram, vão corrigir para ver se estão certas. Se vocês tiverem errado alguma coisa, arrumem, tá? Não vão deixando coisas erradas aí no material. Vão arrumando. A Pro tá tendo todo esse prazer de fazer essas aulas para vocês que vocês entendam o que vocês estão fazendo. Combinado?